Oi, oitavos anos, tudo bem? Bom, as aulas foram suspensas, mas de toda forma a gente vai continuar estudando geografia por aqui. E aí, então, para começar a aula de hoje, eu quero que vocês peguem o caderno 2. A gente vai continuar então a matéria normal e a gente vai começar o caderno 2 hoje. Na verdade, quem estava na segunda-feira passada, eu já comecei. Eu comecei, coloquei conteúdo na lousa, expliquei um pouquinho da matéria, só que eu havia explicado que quem não tivesse presente na aula, eu ia retomar a matéria do início. E é isso que eu estou fazendo. Então hoje eu vou começar o capitalismo de novo. Para quem já pegou uma parte da explicação, ótimo, a gente vai rever essa matéria. E para quem não viu, é matéria normal, é matéria nova, junto com quem já viu, tá bom? Então é o seguinte, no caderno 2, a gente vai estudar sobre o capitalismo, sobre o socialismo e sobre globalização. E a gente vai começar então estudando o capitalismo porque é o sistema que a gente vive atualmente. Então, o que é o capitalismo? Ele é um sistema político, econômico e social, certo? Que a gente vive atualmente. Ele nem sempre existiu, ele surgiu por volta de 1400 e pouco, ou seja, no século XV, no final da Idade Média. Lá na Europa, com o fim da Idade Média, vai ter uma retomada do comércio. O comércio ele era terminantemente proibido durante a Idade Média. A Igreja Católica condenava a prática do lucro, né, que atividades econômicas fossem feitas, assim como empréstimos visando o lucro. E aí, com o fim da Idade Média, isso tudo volta a acontecer na Europa. Então, o comércio volta a ser realizado, a venda de mercadorias visando lucro volta a ser feita. E aí, o que acontece, né? Com isso, vai surgir o capitalismo. O capitalismo ele vai ter fases. Sobre as fases do capitalismo, a gente vai ver na aula de terça-feira. E hoje a gente vai entender as características desse sistema que a gente vive. Tá? Então, primeiramente, o capitalismo ele é composto por classes sociais. De um lado, a gente tem os trabalhadores e do outro, os donos dos meios de produção, certo? E aí, essa parte da matéria está aqui na página 6, como vocês podem ver, tá? Então, conforme eu for explicando, eu vou passar de página e vocês conseguem se localizar pelo material. Então, é o seguinte, os trabalhadores. Quem são os trabalhadores no sistema capitalista? Eles são aqueles que vendem a sua força de trabalho. Lembrando que trabalho, o conceito de trabalho, a gente estudou lá no sexto ano. Trabalho é toda atividade física e mental que um ser humano realiza, né, em troca de um salário. Então, no caso, os trabalhadores é isso que eles fazem. Eles vendem a sua capacidade física e mental de exercer uma função, de produzir alguma coisa em troca de um salário. E do outro, a gente tem os donos dos meios de produção. Quem seriam eles? Donos de indústrias, donos de terras, grandes áreas de terras, que seriam latifúndios, que vão produzir grande quantidade de alimentos, donos de bancos. Então, essas pessoas são os donos dos meios de produção. E eles contratam os trabalhadores para produzir mercadoria ou para prestar um serviço para eles, e eles fazem isso com o intuito de ganhar lucro, certo? Então, outra característica do sistema capitalista, como a gente vai estudar mais para frente, é a aquisição de lucro, tá? E aí, olha só, além disso, uma outra característica do sistema é a desigualdade social, como vocês podem ver que está aqui no final dessa página, olha só. Porque é o seguinte, no sistema nem todo mundo ganha igual, né? Então, assim, uma coisa que a gente já vive é uma questão de prestar atenção mesmo. Existem pessoas que ganham mais, pessoas que ganham menos, pessoas que têm acesso a algumas coisas que outras não têm. O sistema não garante pleno emprego, emprego para todo mundo, não garante também acesso a necessidades básicas como moradia, alimentação, né? Enfim, tudo isso tem a ver com a renda da pessoa. Quanto mais se ganha, mais acesso a isso, como moradia, boa alimentação, estudo a gente tem. E quanto menor o salário, menos acesso a tudo isso a gente tem também, tá bom? Agora a gente vai então ir para a página 7, que aqui, ó, como vocês podem perceber, tem as características do sistema, tá? Então aqui está um pouquinho mais detalhado quais são, de fato, as características do sistema capitalista. Então, como a gente já falou, uma delas, a gente já comentou que ele é um sistema que visa o ganho de lucro. Então, a venda de mercadoria, a prestação de um serviço, né, sempre tem como intuito ganhar, adquirir lucro. E o que é o lucro que está aqui, como vocês podem perceber? Olha só. O lucro é todo o valor
que é ganho a partir da venda de uma mercadoria, da revenda de uma mercadoria ou da prestação de um serviço, certo? Então, assim, aquilo que a gente já comentou em alguns momentos aí ao longo dos nossos anos juntos, né? Então, quando uma pessoa ela vai vender uma mercadoria, ela nunca vai vender pelo mesmo preço que ela pagou. Ela sempre vai vender por um valor a mais para que ela consiga ganhar esse valor em cima da venda. Isso é o lucro, certo? Tanto o fato dela produzir mercadoria, quanto ela comprar de uma outra pessoa para revender, ela sempre vai vender por um valor a mais. E aí, então, isso tem como intuito ganhar o lucro. Assim como um serviço. Quando a gente contrata o serviço de uma pessoa, né, e uma pessoa presta esse serviço, ela sempre vai cobrar um pouco a mais para ganhar um valor em cima. Então, é visando o lucro, certo? Além disso, né, o trabalho assalariado, ou seja, o trabalhador que vende o seu trabalho, a sua força de trabalho, sua capacidade física e mental de exercer uma função em troca de um salário, isso também é uma característica do sistema capitalista. Outra coisa, propriedade privada. Então, no sistema capitalista, uma pessoa ou um grupo de pessoas são donas de coisas, donas de bens. O que seriam bens? Então, pode ser dona de uma indústria, de um banco, de terra, de imóvel, né? Então, sempre vai ter proprietário, né, para as coisas no sistema capitalista, certo? Seja uma pessoa, seja um grupo de pessoas. Além disso, em alguns países, o próprio Estado ele é dono de algumas empresas. Tá? Então, a ideia é que sempre vai ter um proprietário. No caso, pode ser uma pessoa, um grupo de pessoas, e no caso de alguns países, né, onde o Estado tem algumas empresas, ele seria o proprietário dessas empresas. Tá? Outra coisa, economia de mercado. O que é economia de mercado? No sistema capitalista, as empresas elas têm a liberdade para decidir o que elas vão produzir como mercadoria, o quanto de mercadoria elas vão produzir, se elas vão produzir muito, pouco, como que elas vão produzir essa mercadoria, como é que elas vão fazer para essa mercadoria ser distribuída e chegar ao mercado consumidor e o preço cobrado por ela também. Ou seja, tudo isso, o tipo de mercadoria que vai ser criada, como que ela vai ser produzida, a quantidade e qual que vai ser o valor cobrado, né? Tudo isso é controlado pelas próprias empresas. Isso é economia de mercado, como vocês podem ver aqui, tá bom? A lei da oferta e procura. O que isso quer dizer que é esse próximo item? A lei da oferta e procura é que o preço das mercadorias eles podem variar conforme a quantidade de consumidores ou conforme a quantidade de mercadorias. Como assim? Se a gente tem muita mercadoria disponível no mercado e poucas pessoas, poucos consumidores procurando por ela, para incentivar a venda, o que tende a acontecer? Eles tendem a baixar o preço para que as pessoas então acabem aí comprando mais, certo? Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que tem muito papel higiênico no mercado. O papel higiênico é uma coisa que está em alta, né, por conta de toda essa questão do corona. Então tem muito papel higiênico e poucas pessoas procurando. O que os mercados vão fazer? Eles vão abaixar o preço para incentivar as pessoas a comprarem, certo? Ao passo que o contrário também acontece. Quando você tem pouca mercadoria e muito consumidor procurando por ela, o que tende a acontecer com o preço do produto? Ele tende a aumentar. Então vamos lá, por exemplo, usando uma questão bem atual, o álcool em gel e as máscaras, né? O que tem acontecido? Tem tido pouca oferta de álcool em gel e de máscaras no mercado e muita gente procurando, muitas pessoas querendo consumir esses produtos, certo? E aí o que tem acontecido com o preço do álcool em gel, assim como das máscaras? Tem aumentado, tem valorizado, tem ficado muito mais alto, porque a quantidade disponível é pouca, mediante a quantidade de pessoas que estão procurando. Então as empresas aumentam o preço da mercadoria. Isso é a lei da oferta e procura que a gente está vendo aqui, certo? Então o preço da mercadoria ou ele pode ficar mais baixo ou mais alto, dependendo da quantidade disponível no mercado e também da quantidade de pessoas que estão procurando por ele, tá? Outra coisa, a gente falou do lucro, né? Então, só para reforçar, o lucro ele é uma característica fundamental do capitalismo, né? Então, toda mercadoria que é vendida ou revendida ou um serviço que é prestado sempre tem como intuito o ganho do lucro, tá? E por último, e não menos importante, a concorrência. As empresas competem entre si e elas competem para fornecer novos produtos, produtos de melhores qualidades, com melhor preço
E a ideia é que elas consigam vender mais, e aí por isso elas ficam competindo para ver quem consegue então consumir, ou melhor, quem consegue atrair mais consumidores para consumir a sua mercadoria. Então por isso que as empresas estão sempre criando novos produtos, assim como melhorando aqueles que já existem, mudando os preços. Então assim, a concorrência ela existe e isso acaba sendo benéfico para o consumidor, porque como as empresas vão estar competindo para ver quem vende mais mercadoria, elas sempre estão tentando melhorar, assim como também cobrar um preço mais baixo. Certo, gente? Então é isso. Por hoje eu paro por aqui. E aí, na terça-feira, a gente continua com as fases do capitalismo. Um beijo!